Tá ligado? Todo mundo tá ouvindo. Ok, minha gente, hoje são dia 16 de dezembro de 2019, são 11 horas e 12 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Nós estamos aí iniciando o nosso primeiro programa do ano de 2019 para se estender aí, logicamente, por muitos anos. Ao meu lado aqui o companheiro Marcelo Sander, dando aí o ok para vocês, porque nós estaremos aí realizando a partir de agora o nosso programa Pimenta nos Olhos. Olá, Marcelo. Eita! Olá, Marcelo Maran. Olá, ouvintes do Primeira Linha Web Rádio. Esse é o primeiro programa Pimenta nos Olhos. Pimenta nos olhos dos outros, né? No nosso não. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, Marcelo? Você já viu assim, né? É o ditado mais popular, mais correto do mundo. E o nosso negócio é colocar pimenta nessa história. Não é? Né? Nesse calor, nesse verão, nada melhor do que uma pimenta, um refresco sabor pimenta. O refresco sabor pimenta. E nós vamos estar aí com notícias, logicamente, a cada segunda-feira, transmitindo para vocês aí notícias local, regional, estadual, federal e internacional, Marcelo. Eita! Que loucura, hein, cara? A Primeira Linha é internacional, né? Tá na internet, tá para todo mundo. Caiu na rede... Caiu na peixe. rede, é peixe. Com águas pimenta, internacionais. Com pimenta ainda. E em águas internacionais não existe lei. Não vale existe tudo. Lei. E aí que o bicho vai pegar. Marcelo, nós temos aqui uma primeira pauta, que é uma pauta municipal. Já começa quente. Já começa quente. Nós vamos falar aqui do Observatório Social. O Observatório Social apresenta relatório e aponta os melhores vereadores e também aqueles que, de certa forma, não participaram absolutamente com nada, né, Marcelo? Nós temos aí... Os mesmos de sempre. Os mesmos de sempre. Mas sem novidades. Lá. O que nós temos a dizer sobre isso aí, Marcelo? O segundo relatório quadrimestral de 2019 do Observatório Social do Brasil, Sete Lagoas, apresentou dados dos órgãos públicos de Sete Lagoas, licitações da Prefeitura e Câmara Municipal e o ranking dos vereadores. Olha que interessante. Segundo as regras do sistema do Observatório Social do Brasil, cada Observatório Social filiado deve apresentar os resultados de suas atividades a cada quadrimestre. O Observatório Social do Brasil, Sete Lagoas, depois de um grande período de trabalho durante os meses de maio e agosto de 2019, onde foram monitorados órgãos locais e feita a captação de dados, além de um tempo para o processamento e organização das informações, apresentou na terça-feira do dia 19 o seu segundo relatório quadrimestral, além dos dados demonstrativos sobre as licitações da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Vereadores de Sete Lagoas. O relatório trouxe uma prestação de contas da própria instituição. Marcelo, nós estamos aí com o Observatório Social desenvolvendo um trabalho bacana, você realmente tem acompanhado aí. Sim. E nós temos alguns nomes aqui do ranking dos vereadores que nesse quadrimestre não apresentou absolutamente nenhum relatório. Vamos falar o nome desses caras aí? Vamos lá, acho que a gente deve primeiro falar daqueles que apresentaram. Vamos começar com o ranking de quem apresentou aqui. Nós temos aqui, Marcelo, o ranking de quem apresentou o seu relatório, que tem apresentado Milton Martins, né? Cláudio Nassif Caramelo, que é o presidente da Câmara, Marli Barbosa, o Gilson Liboreiro. A Marli Barbosa não apresentou, não. Não apresentou, não? Não. Ah, caramba, então ela apresentou no anterior, nesse ela aqui não apresentou. Aqui a lista dos que apreentaram, atualizado em tempo real aqui no site do Observatório Social. Nós temos 6 vereadores. Me passa aí, Marcelo. Me atualizado. Então, atualizado, faz favor. O Alcides Longo, é o vice-presidente da casa, apresentou o relatório. Caramelo, presidente. Gilson Liboreiro também apresentou seu relatório. A Gislene Inocência, o Milton Martins, como você bem disse, e o Rodrigo Braga. Apenas esses 6 dos 17 vereadores da casa apresentaram seus relatórios, e relatório não só de gastos, mas também prestação de contas, claro, principais ações desenvolvidas, projetos de lei, audiências públicas realizadas. E o Observatório Social tem um ranking negativo? Não, tem uma fórmula de cálculo para gerar esse ranking. Pode ser questionado, é super questionável. Eles entendem o seguinte, que uma função do vereador, quais são as funções básicas de um vereador? E eles colocam isso também no relatório deles. Tá? Então, assim, é a função de um vereador fiscalizar o executivo, né? Fiscalizar a prefeitura, claro, votar projetos de lei enviados pelo prefeito, propor leis de interesse municipal, né? São os anteprojetos de lei, debatê-las e aprová-las e melhorá-las, enfim. Organizar a autogestão da própria Câmara, né, os gastos da Câmara Municipal, e representar os anseios da população
para o bem comum, né? Aí entra aí os requerimentos, os pedidos de providência, né? Eles representam os eleitores dele perante o executivo e funcionam aí meio que como atravessadores, né? Facilitadores dos processos, né? Se eu tenho um buraco na minha rua, ao invés de eu reclamar, teoricamente eu teria que reclamar junto à prefeitura e a prefeitura resolver. Mas a gente sabe que infelizmente não é assim. Quando você tem contato mais próximo com o vereador fura fila, né? Passa na frente e consegue atender o eleitorado dele em detrimento da população que não tem um acesso facilitado ao seu vereador. Então, função básica de vereador é isso. O vereador não tem que distribuir cesta básica, não tem que indicar amigo e parente para cargo público, não tem que fazer festa, patrocinar gasolina à toa, né, Marcelo? Patrocinar evento, patrocinar festa, nada disso. Função de vereador é limitada, mas é isso que o vereador tem que fazer, né? Claro. Tem que legislar e fiscalizar, basicamente. Claro. Então, os vereadores apresentam as suas ações no quadrimestre, ou seja, nos 4 meses de análise. Esse é o segundo relatório do ano, porém, já é o 5º relatório desde que o Observatório existe em Sete Lagoas, foi criado no final de 2017. Então apresentaram 3 relatórios em 2018 e esse é o segundo relatório desse ano, somando aí os 5 relatórios. Parece que nós temos aí alguns vereadores que realmente participam sempre, né, Marcelo? E aqueles que infelizmente deixam de participar. Você tem aí o nome daqueles que não querem participar de jeito nenhum desse relatório, Marcelo? E a lista é longa e eles têm os argumentos deles que explicam, mas não justificam. Vamos aos nomes de quem não é transparente com os seus gastos. São eles: o Beto do Açougue, o Euro Andrade, o Gilberto Doceiro, o Ismael Soares, o João Evangelista, o Joaquim Gonzaga, o Zé Pereira, né, que é o irmão do Gilberto Doceiro, que seria o Zé do União, né? Isso, Zé do União, o Marcelo Copercelta, a Marli de Luquinha, o Renato Gomes e o Ronaldo João. Pois é, esses aí são que não apresentam o relatório. Não apresentam, e a justificativa deles é uma só? É uma só. Todos eles argumentam... Combinaram entre eles? Como é que foi? Não sei dizer, é interessante, né? Tem um certo corporativismo, um fisiologismo. Mas devem ter o grupo do WhatsApp, né? Pode ser, mas vai lá. O argumento de todos eles é que já existe o portal da transparência da Câmara e que todas as informações estão disponibilizadas lá. Quem quiser que se vire e procure. É verdade? Está lá? Em parte, sim. Por exemplo, gastos de combustível. Tá. A Câmara informa que naquele mês gastou-se tantos R$1.000 com tantos litros de combustível. Ok. Mas como é que eu faço para saber especificamente o vereador A, B ou C, quanto que o carro dele... Quer dizer que dá um geral, mas não fala qual é o vereador. É um efeito colateral do fim da verba de gabinete. Porque quando existia a verba de gabinete, e eu não estou aqui defendendo a verba de gabinete. Qual é a câmera que é? Essa aqui, vai lá. Não estou defendendo a verba de gabinete em hipótese alguma. Só que quando existia a verba de gabinete, os vereadores apresentavam as notas fiscais e tinha como eu saber exatamente o vereador A, quanto ele gastou de combustível, quanto ele gastou com aluguel de carro, quanto ele gastou com serviços terceirizados, enfim. Agora vem tudo no bolo. Então o vereador é que tem que falar, e essa informação que só a Câmara tem, só a Controladoria Interna da Câmara tem. E agora a gente vê que o papel do Observatório Social é um papel extremamente importante, que eu tenho participado, é a segunda reunião que eu participei, dessa vez foi no Ciências da Vida. E a gente tem observado que eles realmente vão a fundo nos gastos. Quando eu observo, Marcelo, que essa transparência do qual o Observatório Social tenta passar para Sete Lagoas, e o vereador tem que entender que o papel dele não é só simplesmente legislar ou fiscalizar, é dever, não papel, mas é dever do vereador prestar conta, sim, de cada gasto que ele faz. A desculpa deles não me convenceu. Não sei se te convenceu, mas não me convenceu. É o que eu falei, explica, mas não justifica. E até porque o Observatório Social, para gerar o ranking, avalia não só os gastos, mas também a contrapartida. A atuação do vereador também. Me parece a quantidade de projetos. E outra coisa, não é só quantitativo, porque tem vereador lá que apresenta projetos que não tem um impacto social relevante, né? Tem projetos aí que são viram lei, mas para inglês ver, que ninguém fiscaliza e ninguém nem sabe que existe. Tem vereador que, se você perguntar para ele aqui o projeto de lei e tal, que fala disso, ele não vai nem lembrar que é um projeto dele. Mas vem cá, você disse que tem aí um ranking, né? Você tem um ranking positivo desse quadrimestre, quem que realmente aqui no ranking cumpriu com o seu dever, ou seja, quem que realmente fez aí o papel, né, Marcelo, que deveria fazer. Me passa esse ranking aí, o ranking dos vereadores
dessa vez que apresentaram aí. O ranking leva em conta, então, né, além dos gastos, o vereador que gasta menos, mas também o vereador que participa das audiências públicas, o vereador que está presente nas reuniões plenárias, o vereador que apresenta projetos de lei relevantes para a sociedade. Tudo isso é contado em pontuação, exatamente, me parece, né? Tem uma fórmula de cálculo. Aí, presença em sessões extraordinárias, audiências públicas de sua autoria, sessões especiais e por aí vai. Então tem uma fórmula aqui, o critério de avaliação, né? Que é o custo total pelo número de projetos sancionados, ou seja, não basta só apresentar o projeto e o projeto ser relevante. O projeto tem que, de fato, virar lei. Né? Tem que convencer os pares e o prefeito sancionar. Né? Eu coloco lá uns 50 projetos e falo que eu trabalhei. Os atos fiscalizatórios também contam, que é a função do vereador fiscalizar. Okay. Então gera-se aí um índice de produtividade. E isso? Então vamos lá para a lista aqui. Tem um PowerPoint aqui para cada vereador que apresentou os dados. Então, ou seja, os vereadores que nem apresentaram os dados nem entram no ranking. Deixa eu ver. Aqui, temos aqui o ranking, projetos, né? Aqui são os projetos de iniciativa sancionados. Aí você está direto no site do Observatório. Isso, no site setelagoas.osbrasil.org.br. Qualquer um pode acessar e saber o que está passando. Exatamente. Mas enquanto você acha aí essa questão do ranking aí, eu tenho uma observação a fazer, Marcelo, relacionado a essa questão do Observatório Social. O vereador tem que entender que isso é importante para ele, que realmente o mostrar para a sociedade setelagoana que ele é transparente, não só pelo portal da transparência, que como você mesmo disse, tem agora as suas limitações no apresentar as contas, mas essa transparência para a sociedade da realidade dos seus gastos, né, de certa forma até minucioso, para que a sociedade possa julgá-lo, né? Então o que aconteceu? O Observatório Social veio exatamente para isso, para poder fazer esse papel de mostrar aquele vereador que realmente está fazendo aí o seu dever de casa, e fica mais fácil pelo Observatório Social, que é um grupo de pessoas da nossa sociedade, diga-se de passagem, né, existe em várias partes do Brasil, que é um grupo de empresários, de pessoas de diversos ramos aí, de diversas profissões, que se uniram de uma forma voluntária para poder estar aí, portanto, apresentando à sociedade setelagoana o trabalho do Legislativo. Aquela, na parte essa tela aqui que tem o ranking, né? Não está muito claro aqui não, mas essa é a tela do ranking. Sei. O menor índice significa o melhor resultado, melhor desempenho. Tá? Então nós temos aqui em primeiro lugar o Caramelo. Caramelo está em primeiro lugar. Isso é no último quadrimestre, né? Isso. Tá, okay. De maio a agosto desse ano. Okay. Então, sim, o Caramelo foi o vereador que menos gastou em relação à quantidade de benefícios que apresentou nesses 4 meses, né? Fiscalizatórios e presença em reuniões e projetos. Então ele teve um gasto aí de R$77 mil, pouco mais de R$77 mil nesses 4 meses. Fez 246 atos fiscalizatórios e teve 2 projetos sancionados. Okay. Então o índice dele ficou 311. Então esse foi o melhor. Segundo foi Rodrigo Braga. É porque o Caramelo ele tem um fator que ajuda ele aí nesse ranking, que o ajuda no ranking, é que ele abriu mão do salário de vereador, né? Ele ele é funcionário da CEMIG, né? Para ele é mais interessante continuar recebendo como funcionário, como servidor público da CEMIG. Então, ele consegue largar na frente nesse quesito gastos. Consegue. Ele não recebe o salário de vereador. E convenhamos, né? 246 atos fiscalizatórios, agora ele é parte ele lidera a oposição na Câmara. Então o vereador que lidera a oposição fica mais fácil fiscalizar o executivo também. Com certeza. Então, em segundo lugar, o Rodrigo Braga, com 146 mil de gastos, 98 atos fiscalizatórios e 3 projetos sancionados. O índice dele ficou em 1.450. Ok. Terceiro lugar, o Milton Martins. Milton Martins, que vinha liderando os relatórios, né? Sempre liderou os últimos 4 relatórios. Milton Martins era o vereador mais... Dessa vez ele já caiu para terceiro lugar. Ficou em terceiro. Com gasto aí de 147 mil, 75 atos fiscalizatórios, nenhum projeto sancionado, isso prejudicou um pouco aí no ranking desse quadrimestre, e o índice dele de 1967. Depois, na sequência, os valores vão ficando mais altos, né? Ou seja, o vereador cai no ranking. Gilson Liboreiro, com 149 mil de gasto, 15 atos fiscalizatórios e 4 projetos sancionados. O índice dele ficou em 7.842. Alcides Barros. Alcides Barros ficou em quarto. Alcides Barros teve 146 mil de gasto, 21 atos fiscalizatórios, 2 projetos sancionados e 6.353 foi o índice dele de aproveitamento. Aí sim, o Gilson Liboreiro em quinto e a Gislene em sexto,
com 155 mil de gasto, 4 atos fiscalizatórios, apenas um projeto sancionado, e o índice dela ficou em quase 31 mil. Então nós temos uma Câmara Municipal aí composta de 17 vereadores, dos quais apenas 6 que apresentarem os seus relatórios e deram, vamos dizer assim, uma satisfação à sociedade, né? Exatamente. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos relatórios, que eu acredito que principalmente agora no ano eleitoral é importante que o vereador tenha essa consciência de que tem que estar mais próximo da população, porque senão leva a bomba, né, Marcelo? Mas infelizmente o eleitor ainda não está muito preocupado com isso, né? Tem muito eleitor que é aquele eleitor fisiologista também que quer saber do dele, né? Então, se o vereador indicou e conseguiu um cargo público... Ele está tranquilo. Está tranquilo, não precisa apresentar gasto. Tem uma turma aí que acha que os cálculos do observatório não são os mais corretos. Tem vereador preocupado, achando que tem interesse político por trás, né? Que o mesmo sabendo que é uma instituição apolítica, né? E é uma instituição apartidária, eu diria. Não diria apolítica, mas políticos todos nós somos. Não, com certeza. É uma instituição apartidária, que não existe só em Sete Lagoas, tem dezenas de observatórios sociais no Brasil inteiro. E nasceu lá na cidade maravilhosa de Curitiba, né? Exatamente, República de Curitiba. Na República de Curitiba, né? Eu quero lembrar aqui, Marcelo, que nosso programa tem um oferecimento aí da Calcete Concretos, o concreto para toda a obra, telefone 2107-4477 aqui em Sete Lagoas, código 31, também do Residencial Veredas, vivendo o seu lugar de viver feliz. O seu lugar de viver feliz, viu, Marcelo? E, aliás, você tem que comprar aquela rifa lá do Residencial Veredas. Já comprei, tô concorrendo e vou ganhar, se Deus quiser. Se você ganhar, você tem que construir. Né? E é um excelente local, localizado, muito bem localizado do shopping. Aí você pode ir com a sua Honda, né? Que é uma marca sem comparação. Eu tenho minha Honda ali velhinha, mas é Honda, porque Honda é Honda, né, Marcelo? Marcelo, vamos para a pauta número 2. Dessa vez nós vamos falar também de Sete Lagoas. Terminal urbano é inaugurado mesmo com defeitos grosseiros. O terminal urbano de Sete Lagoas foi inaugurado no último dia 25 de novembro pelo prefeito Willy de Castro, mesmo diante de graves defeitos como da não cobertura para os ônibus. Usuários já reclamam do fato de quando ocorre a chuva, no embarque ou desembarque estão se molhando. Quem entra na chuva é para se molhar, meu pai. Outro grave problema está na sua estrutura, que provou ser deficiente após as ventanias que destruíram parte da cobertura. A pergunta que fica é: de quem é a culpa? Aí nós perguntamos o seguinte: a culpa é do engenheiro que projetou a obra, da empresa que fez o projeto ou do prefeito que inaugurou mesmo sabendo dos defeitos? E aí, Marcelo, de quem que é a culpa dessa? Vou pôr pimenta no olho de quem? No olho de quem que você vai enfiar a pimenta aí agora, Marcelo? Na verdade é o seguinte, só corrigindo aí, na verdade o terminal não foi inaugurado agora. Ele já tinha sido inaugurado na gestão do Márcio Reinaldo. Ah, é? Foi inaugurado às pressas, né, às vésperas da campanha, pelo ex-prefeito Márcio Reinaldo. Mas que inauguração é essa que você inaugura? Inaugurou sem a cobertura, inclusive foi reclamação nada funciona. de todo mundo na época. Precisava inaugurar porque tínhamos uma eleição à vista, né? Então inaugura-se do jeito que está. Então ele foi inaugurado na gestão de Márcio Reinaldo. Ficou parado aí anos, né? Começaram as obras, se não me engano, foi na primeira gestão de Leone que foi aprovado fazer esse terminal ali. Começaram as obras na gestão de Maroca, fizeram ali as duas torres, né? O pessoal chamava de torre, levantaram só a alvenaria, aí moradores de rua começaram a invadir, ocupar o local. Aí eu lembro que a gestão do Maroca tampou as duas torres, fizeram um cercamento de essa das torres aí foi foda, mas vamos lá. Torres. Fizeram um cercamento com tábuas, e a primeira chuva que deu derrubou as tábuas. As tábuas foi embora. Enfim, entre idas e vindas. Aliás, a chuva é o drama aí desse terminal, né? E aí, Márcio Reinaldo terminou de fechar, inaugurar mesmo, né? Então começou a funcionar na gestão do Márcio Reinaldo. Tiraram-se os ônibus todos os pontos de ônibus todos do centro, jogaram para o terminal. Uma das torres ficou funcionando uma área de apoio da Guarda Municipal, a outra torre ficou para as operadoras do sistema, né? A Turi e a Copencelta. Aí na gestão de Leone suspendeu, né, o terminal, voltaram-se. Até o secretário de trânsito era o Wagner Leitor. Voltaram-se os pontos de ônibus para o centro, fecharam o terminal novamente. Começou-se aí a obra da cobertura, uma verba do deputado Douglas Mello de R$600 mil.
Aí a turma se dividiu, o Leone e o grupo de Douglas se dividiram, aí começou aquele empurra-empurra, né, de obra parada. É normal. Aí do Willian sumiu e aí recomeçou todo o processo de licitação. A verba enviada pelo deputado não foi suficiente para completar a obra. Aí não saberei eu dizer se realmente os 600 mil daria para fazer a obra e não foi feita, né? Se teve algum superfaturamento, se teve algum desvio, não dá para né? Não estou dizendo nada. Aí já é com observatório social. Mas, Marcelo, exato. A questão é que a obra ficou em mais de R$1,5 milhão para fazer aquela cobertura. O prefeito alega que o projeto inicial não contemplava... O atual prefeito. Isso. Alega que a obra não contemplava captação de água de chuva, iluminação e outras benfeitorias. Então, a justificativa para o atraso na entrega foi esse. Acredito eu que o prefeito queria segurar mais um pouquinho a reabertura do terminal. Você acha que foi questão de pressão que ele acabou liberando? Muita pressão da oposição, a turma pegou pesado nele com relação a isso aí. Na minha opinião, acho que ele queria segurar mais um pouquinho, queria esperar aí mais véspera. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Aí o próprio grupo dele começou a pressionar para inaugurar logo, para não se queimar mais aí com a população. Apressou-se aí a entrega. E já tem reclamação, nessa primeira... Ia se inaugurar numa semana, teve aquela chuva, a segunda grande chuva que teve na cidade esse ano. Parte da cobertura veio abaixo, então teve que adiar a inauguração. Já tem reclamações, né? De tem. Qual é a reclamação aí, Mara? Pois é, mas vamos lá. Eu gostaria de deixar aqui meu ponto de vista relacionado a essa questão do terminal. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o Duílio de Castro aqui no Primeira Linha Web Rádio, na mídia com o Marcelo Maran, e o prefeito se lembra muito bem que eu fiz pela pergunta, que aliás foi uma pergunta de uma pessoa, de um empresário da cidade, do ramo de turismo, que acompanha desde o princípio dessa obra do terminal urbano de Sete Lagoas, onde ela diz o seguinte: não existe no projeto a cobertura para o ônibus, como é que fica isso? Aí foi citado que poderia ser feito o rebaixamento, tal. Ou seja, o prefeito... Puxadinho. O prefeito estava ciente da situação de que estaria inaugurando um terminal defeituoso. Só que o defeito é mais grave. Além da gente ver agora essa questão da não cobertura dos ônibus, onde o usuário vai se molhar com toda certeza e já está se molhando ao descer ou embarcar, nós temos aí a questão da estrutura. Bateu o primeiro vento, voou tudo, parece que aquele telhado é um telhado de plástico, aí fica a pergunta: a pimenta vai nos olhos de quem? Do engenheiro, da empresa ou do prefeito? Fica aí, Marcelo, qual que é a sua opinião? Uma gotinha no olho de cada um? Um pouquinho de vamos dividir, vamos ser democráticos. Pois é, mas não seria o momento aí da Câmara Municipal convocar a empresa responsável pelo projeto e convocar também, no caso aí, o engenheiro que fez o projeto, porque o erro da estrutura está em um dos dois. Ou está em quem projetou, ou está em quem executou a obra. Em quem aceitou esse projeto. Aí que me parece que também explica, mas não justifica, né? O prefeito disse certa vez que a obra teve que ser executada daquela maneira, com o telhado, com o final do telhado abaixo do nível do ônibus, por uma exigência do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Senhora, jogou a batata quente no colo do Conselho. Então o Conselho... Então vai uma gotinha de pimenta também para o Conselho. É do Conselho. Isso. Segundo o prefeito... O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de Sete Lagoas também leva uma pimenta nos olhos. Diz o prefeito que o Conselho alega que para haver uma maior harmonização do conjunto arquitetônico do terminal ferroviário, né, do museu ferroviário, a cobertura do terminal não poderia ter uma altura superior à do telhado do museu histórico. Sim, mas... Por quê? Não sei. Mas aí entra uma questão, Marcelo. E obedeceu-se essa exigência do Conselho. Tudo bem, você poderia obedecer à exigência do Conselho, E por que não rebaixou, então, o piso do asfalto onde vai o ônibus? Por que não rebaixou? Para que pudesse ter sido um desembarque. Por que ele aceitou Quem é que fiscalizou essa obra? Ninguém fiscalizou essa obra. Cadê os vereadores que não fiscalizaram essa obra? Outra sugestão, acho que rebaixar o asfalto geraria um custo extra muito grande. Uma sugestão seria que pelo menos um pedaço da cobertura fosse superior. Não precisaria ser a cobertura inteira superior. Mas aí... Para ter um ponto de embarque e desembarque. Naquele ponto de embarque e desembarque, o telhado poderia ser um nível superior. Mas aí vai entrar a historinha do patrimônio histórico, um está empurrando para o outro, mas eu acho que o princípio disso aí, logicamente vai ter vereador nos ouvindo aqui agora, minha opinião, não sei
qual é a sua, mas minha opinião é que a Câmara Municipal tome uma providência urgente em convocar a empresa que fez a obra e o engenheiro e descobrir se a culpa do projeto é do engenheiro ou se a culpa do projeto é de quem executou a obra. E se o engenheiro fez o projeto certo e a obra foi executada com material inferior, está descoberto aí para onde que foi aí, talvez aí um possível desvio, ninguém está falando em desvio aqui, um possível desvio. Então isso tem que ser descoberto, isso é papel de vereador e obviamente esses vereadores têm que tomar aí a sua posição, não é isso, Marcelo? Exatamente. E aguardar aí, e a pressão popular, né? Eu não sou, confesso que eu não sou usuário do terminal urbano, né? Mas cabe a quem frequenta, quem usa diariamente, né, quem passa os perrengues aí, os apertos cobrar, também, né? Cobrar. Nós estamos fazendo nosso papel aqui, nós já enfiamos pimenta aí no punhado de neguinho aqui e agora vamos ver como é que isso parece. Marcelo, vamos agora para a pauta regional. Na pauta regional que nós temos aqui é um caso polêmico na cidade de Jequitibá. É a capital mineira do folclore. Ei, Jequitibá, terra boa. Atravessando aí um probleminha sério. Olha só, a vereadora de Jequitibá, Hanna, sofre processo de cassação. Vamos explicar o que é. Após graves denúncias contra o prefeito Humberto Reis durante uma reunião na Câmara Municipal nesse ano de 2019, onde o prefeito estaria presente, a vereadora Hanna Carina, do PSDB, teria feito acusações ao prefeito de desvios de verbas públicas. Acusou aí Humberto Reis. O prefeito teria rebatido de forma veemente as acusações e o mesmo pediu que constasse em ata a fala da vereadora. Isso resultou em um processo que se estendeu nesse ano e que agora poderá ter sua fase final com a possível cassação da vereadora ainda nesse mês de dezembro por falta de decoro parlamentar. E hoje eu tive as últimas notícias que está o seguinte, Marcelo. Foi aceita a denúncia por todos os vereadores. Foi composta a comissão processante de 3 vereadores. Ela foi citada para apresentar a defesa dentro do prazo legal de 10 dias. No dia 11 de dezembro, que passou agora, ocorreu a reunião para ouvir a denunciante e a vereadora denunciada. O denunciante, né? E nessa reunião a vereadora saiu citada para apresentar as alegações finais. No dia 13 de dezembro, ela foi denunciada e apresentou as alegações. E a comissão agora vai se reunir na próxima semana, que é essa semana, para emitir o parecer pela cassação ou arquivamento do processo. Marcelo, que loucura! Continua as historinhas de vereador se metendo e querendo ser o rei da batata frita. Como é que você analisa isso aí, Marcelo? De denunciante a denunciada, né? De denunciante a denunciada. Pimenta dos olhos dela. Pimenta nos olhos. Ela tentou pôr pimenta e agora tá levando pimenta. Vai lá, Marcelo. Bom, qualquer denúncia que você for fazer, ainda mais ocupando um cargo público, né, tem que ser uma denúncia muito bem fundamentada, né? E a vereadora de primeiro mandato, né, parece que já chegou querendo sentar na janelinha. Na janelinha, eu sou eu. Né, ao invés de entender como é que funciona, os processos e tudo mais, já chegou... Pegando a cadeira da frente. Pois é, não, baixa a bola aí, vereadora. Assim, também não tem, né, como dizer que ela está errada, enfim, não conhecemos a fundo. Ainda não foi, não mas o prefeito Humberto é uma sumidade na cidade, né, está em segundo mandato, foi eleito por unanimidade chapa única. Chapa única, um dos casos raros no Brasil, né, foram poucos. Eleito por consenso. Né, eleito, reeleito, e vem fazendo uma boa administração em Jequitibá, mantendo, né, a tradição do Festival de Folclore, realizando outros eventos. Recentemente inaugurou uma unidade de saúde extraordinária que nós estivemos presente, exatamente. Né? Tem tido um foco muito grande nessa área da saúde, né, reforçado as equipes médicas, as escolas municipais todas com os professores, tem feito uma excelente administração, e é óbvio que vai chegando aí o período eleitoral, né, pré-eleitoral, a partir do ano que vem teremos eleições municipais, e vão surgindo aí as dissidências, né, a própria vereadora tem um histórico de apoio ao Humberto, a incluiu na política, lógico, né, lógico. Ele que a lançou a candidata, né? Aí agora vem cuspir no prato que comeu. Cuspiu, colocou pimenta. Só que a pimenta espirrou no prato. No próprio olho. E caiu no olho dela. Pimenta no olho dela agora é refresco, né? E agora tem os próprios vereadores, os próprios pares dela, né? Os próprios colegas de Câmara aí pedindo a cassação da vereadora. Então ela tem que rever aí seus conceitos aí para pensar, antes de pensar em ocupar a cadeira no ano que vem, né, do executivo, garantir a sua própria cadeira
no Legislativo. A gente sabe muito bem, Marcelo, que nessas histórias aí que inclui vereadores, e não é só Jequitibá que passa por isso, inclui vereadores em toda a região, por que não dizer a nível de Brasil, nós sempre temos aqueles que acham que o caminho seria esse, seria o caminho de apresentar denúncias, entre aspas, talvez até infundadas, para poder tentar crescer na cidade. A turma do quanto pior, melhor. Né? E o serviço prestado? Aí que está o detalhe, né? Será que ela tem bastante serviço prestado? Porque fiscalizar é um dever, tudo bem. Mas será que só fiscalizar? Será que você não tem que prestar um serviço? Vamos ver o que é que vai acontecer, porque afinal de contas nós temos aí o quê? Nós temos aí todos os vereadores, de certa forma, contra ela, e o qual vai ser o resultado dessa aventura dela, vamos dizer assim. Se tivesse observatório social em Jequitibá, hein? Qual seria o ranking dos vereadores? Aí que tá o detalhe, nós temos que ver esse detalhe também. Mas aqui no Pimenta do Zóio nós podemos pegar alguém mais pra frente, né, Marcelo? Marcelo, vamos lá então para a segunda, mais uma pauta que seria agora a pauta estadual. Essa tem pimenta mesmo, viu, companheiro? O Jornal Estado de Minas, em sua edição do dia 23/9, vale a pena repetir, foi publicada a seguinte manchete. Quero perder todas as estatais, diz Zema sobre o projeto de privatizações em Minas Gerais. Durante o discurso na abertura do Fórum da Liberdade e Democracia, o governador defendeu a venda da CEMIG, empresa que considera um obstáculo ao desenvolvimento do Estado. Nos próximos dias, ele teria encaminhado à Câmara Legislativa o projeto de lei que trata do ajuste fiscal no Estado e prevê, entre outras medidas, a desestatização das empresas públicas como CEMIG, Copasa, Codemig e Gasmig. Olha só o que ele falou. O Zema disse o seguinte: quero ser o governador de Minas que mais vai perder durante o seu mandato. Quero perder todas as estatais. Já perdi 9 secretarias, como eu disse, que eram 21 e ficaram 12. E ainda quero perder muito mais, porque o poder não é do Estado. O poder pertence a vocês e ao povo, discursou Zema na abertura da 10ª edição do Fórum da Liberdade e Democracia de Belo Horizonte. Ao público de tendências liberais, Zema disse que já tem uma tarefa grande na saúde, educação, segurança e infraestrutura e, portanto, não deveria ter participações em empresas públicas. E em relação à CEMIG, o governador começou o discurso apresentando mesmo que não tem nada contra os funcionários da estatal, mas a forma como ela vem sendo gerida pelo Estado nos últimos anos. Então está aí pimenta nos olhos de quem essa aí? Eu acho que é nos olhos, né? É nos olhos até dos funcionários da estatal. Como é que você vê essa historinha aí, Marcelo? Marão, preciso de 5 segundos para dedicar um áudio aqui pro governador Zema. Você tem um áudio vai aí? Sair aí, ó. Se vai sair, tá no microfone, vai sair. Você tá aplaudindo o cara, meu? Aplausos. Muitos aplausos, efusivos aplausos. Vai lá, me conta essa historinha. Por que você acha que o Zema tá com a razão? Tem que privatizar tudo. Tem que privatizar. Governo não tem que ter empresa, não. O governo não tem que gerar lucro. O governo tem que preocupar com saúde, educação, segurança pública e propiciar um ambiente para que as pessoas possam se desenvolver social e economicamente. A CEMIG, se a gente for pegar especificamente o caso da CEMIG, ela já não é estatal. A CEMIG é uma empresa de capital misto, cujo Estado é o maior acionista. Com certeza. Então já não é estatal. Esse papo de, vamos pegar exemplo aqui do governo federal, o petróleo é nosso. O petróleo nunca foi nosso. Essa é bacana, né? O petróleo é nosso, e daí? O petróleo, eu não tenho petróleo. Eu também não Me tenho dá minha petróleo, parte, não. então. Cadê minha parte? Eu tô querendo. Aliás, eles dizem que vai dar a parte agora para os estados e municípios, né? Estamos aguardando. Então assim, o petróleo é de quem é a Petrobras, né? A proprietária, mas o governo é que decide quem é que vai ocupar a casa. Eu não tenho poder de voto. Eu não posso definir quem vai ser o presidente. Se falar de privatização, eu não posso definir o preço. Se falar de privatização da Petrobras, então aí já vira um desespero, né? Porque aqueles que estão, entre aspas, empregados há muito tempo vão perder a mordomia. Exatamente. Ô Marcelo, você entra nesse assunto aí da questão... Continuando na CEMIG. Da CEMIG, né? Só para lembrar, você entra nesse assunto da CEMIG, depois nós queremos falar aqui rapidinho, rememorando o Sete Lagoas, nessa questão, inclusive, da possível privatização de uma coisa polêmica, que se chama SAI, né? Privatiza! Mas vamos lá, a CEMIG. A CEMIG, ela já não é estatal. E isso interfere na nossa vida também. Hoje, quando você precisa... falta luz aqui na rua.
já tem uns 2 anos que é responsabilidade dos municípios a iluminação pública. Então já não é CEMIG que faz a iluminação pública. Quando você liga lá, se não me engano é 160, no disco CEMIG, quando você liga no 160, quem te atende é um servidor concursado de carreira ou é um estagiário de uma empresa terceirizada? É estagiário de uma empresa terceirizada. Quem faz a leitura lá no seu contador lá é uma empresa terceirizada. Então, a mesma prestação de serviço da CEMIG, grande parte dela já é terceirizada. Quem são os funcionários concursados da CEMIG hoje? É a turma do administrativo e da emissão de conta. Que não são poucos também, né? Que não são poucos. Então, as decisões estratégicas são tomadas pelo governo, mas tem influência lá dos seus acionistas, né? A CEMIG tem ações na Bolsa de Nova York até, inclusive. E a CEMIG não é uma empresa só, a CEMIG é um conglomerado de empresas, né? Tem a CEMIG Captação, né? Que cuida das usinas, a CEMIG Distribuição, a CEMIG Participações, que tem ações em outras empresas, ou seja, ramificou demais, e o Estado não tem como tomar conta disso tudo. Não tem como... é muita boquinha, né? Pega aí, inclusive o próprio... Aí, vou tirar um pouquinho dos aplausos. O próprio Zema indicou secretários para compor o conselho da CEMIG para ganhar os jetons, para aumentar, né, para aumentar aí o salário no fim do mês. Então, é uma forma de acabar com isso. Mas aí eu sou a favor também de que, já que vai privatizar, que seja... que a gente tenha a opção de escolha. Né, igual é na telefonia. Eu posso escolher entre 4 operadoras aqui no Brasil, praticamente. Em São Paulo são 5, né? Tem a Nextel também. Mas na Europa você escolhe... Você tem dezenas de opções de operadoras. Nos Estados Unidos você tem dezenas de opções de operadoras. Na verdade, o que você está dizendo aí é que abrindo-se para o capital, mesmo que seja o capital externo, nós possamos aí ter uma concorrência, o que baratearia, logicamente, o custo da energia, né? Mas não é só a CEMIG, não. A Gasmig, ele quer privatizar tudo, né? Mas aí a gente entra naquela historinha, né, Marcelo? Porque existe um assunto polêmico para nós, no nosso mundinho aqui, que é Sete Lagoas, onde nós temos aí o SAI. O SAI é uma história muito interessante, porque o SAI sempre salvou a prefeitura. A gente conhece as várias histórias do SAI sendo salvado a prefeitura. O SAI é viável? É viável em termos econômicos, se ele for administrado da maneira correta. E nesses últimos anos sofreu aí uns investimentos, porque nós temos aí a ET, Estação de Tratamento de Esgoto, né? a ETA, Estação de Tratamento de Água, o patrimônio aí já está às alturas. E tem um detalhezinho que as pessoas sempre reclamam, que é a questão do famoso cabide de emprego. Você acha que continua essa jogadinha aí no SAI? E a outra pergunta é, temos que privatizar esse negócio aí? Como é que fica essa história? A gente vai levar pedrada aqui, mas nós estamos botando pimenta nessa história. Como é que você vê o SAI, Marcelo? Olha, dizer que o SAI é viável é chover no molhado, é redundante. Que empresa que domina um mercado, que não tem concorrência, que não seja viável? Só os Correios. E mesmo assim, e a gente se pergunta como que uma empresa que detém um monopólio na distribuição de contas né, e caixas no Brasil dá prejuízo. Né? Então, assim, uma empresa que detém um monopólio não pode ter prejuízo, tem que ser viável, no mínimo, né? Não, esse é o fato, né? E se não for viável, aumenta a conta. Quem vai falar, não quero mais o SAI, quero outra empresa? Você não tem como. É verdade. Né? Tem que aceitar. Ou você bebe água do SAI ou você bebe água do SAI. Não tem jeito. Então, assim, é viável, mas é também um desvio de função. A prefeitura tem que cuidar de saúde, educação, de segurança pública. E não ficar cuidando de conta de água, né? O SAI exatamente, o SAI tem servido como cabide de emprego, como poder político, né? Principalmente poder político, né? Poder político, influência, cargos, né? Troca de cargos com indicados de Aliás, para falar em cargos, nós temos ali várias historinhas, né, para contar aqui no futuro no Pimenta no Zóio. Nós temos lá dono de sites, que é funcionário efetivo do SAI, mas que também tem seu site aí apoiado pelo SAI, o que é incorreto. Mas isso aí fica pro futuro, nós temos uma pimenta nos olhos aí para colocar. Essa é quente, essa pimenta aí é malagueta. Essa é malagueta, nós vamos colocar ela mais na frente. Ardida. Mas, enfim, privatiza ou não privatiza, Marcelo? Privatiza! E aí eles vão te matar. Vão não. É o seguinte, tem que ter um processo de transição. Claro. Né? Assim, o servidor concursado, ele tem as garantias dele, os direitos dele. Ninguém pode reclamar. Né? Direito adquirido não se volta atrás. Exato, tem que ter um processo de transição aí. Exato. Pega como foi a privatização da Telemig, né? das teles. Né? Os concursados não saíram com a mão na frente e outra atrás. Né? Eles tiveram aí as suas garantias trabalhistas. Até porque todas. A empresa precisa, né, Marcelo?
Não se troca de funcionário. O cara que sabe. Precisa garantir os bons funcionários. Quem vai sair Exatamente. fora dessa história é aqueles que são cargo de confiança, mais aqueles que são cargo de confiança e aqueles que são cargo de confiança. Ou seja, quem tem a perder é quem mama nas tetas. Quem tem a perder... Quem já coloca pimenta nos nossos olhos há muito tempo. Quem é de confiança. De confiança de quem tá no poder, mas não é da minha confiança, não é da confiança de quem? Cara, a minha não é, a sua. Cara pálida foi foda, né? E não tem que ter, não tem que ser de confiança, tem que ser bom, técnico, de fazer o serviço bem feito. Bom, enfim, governador Zema tá certo. Acho que tem que Ninguém mesmo. pega na iniciativa privada, alguém contrata alguém, não, você é uma pessoa de confiança, vou te contratar. Não, te contrata pelas suas habilidades técnicas, profissionais. A confiança tem que ser pelo seu profissionalismo. E a confiança, e não porque você votou em mim ou você vai me ajudar na campanha. É o que eu vejo político argumentando aí, por que você indicou a esposa, o filho? Porque é de confiança, eu confio. Se eu não confiar no meu filho, na minha esposa, eu vou confiar em quem? Essa aí essa pimenta todo mundo já tem ela. Explica, mas não justifica. Mas não justifica. Vamos lá, Marcelo, vamos mudar de pauta agora. Nós vamos, pimenta nos olhos do nosso programa aqui, tem um oferecimento da Calcete Concretos em Sete Lagoas, o concreto para a sua obra, 2107-4477, você diz que aí o código 31, qualquer parte do Brasil, não sei se vocês entregam qualquer parte do Brasil, não é pelo menos no estado de Minas Gerais aqui, o caminhão chega lá. Vamos lá, Marcelo, pauta nacional, vice-presidente Mourão seria um traidor de Bolsonaro? O professor Olavo de Carvalho é um ferrenho crítico dos militares, principalmente do general Mourão, que é o vice-presidente da República. Segundo Olavo, Mourão seria o traidor que teria sido picado pela mosca azul e agora anseia pelo poder, ou melhor, pela presidência no lugar de Bolsonaro. Várias atitudes durante esse ano poderiam provar a tese do professor, tal como o fato do vice-presidente ter se manifestado a favor do pró-aborto, pró-desarmamento e pró-Nicolás Maduro. Recentemente, Hamilton Mourão teria recebido no Palácio do Planalto, segundo a revista Closeware, os embaixadores de Cuba, Rolando González, encarregado de negócios de Cuba no Brasil, e Alejandro Castanhan, primeiro secretário da Embaixada Cubana em Brasília. Aí fica a pergunta, meu caro Marcelo. Compadre Marcelo, seria a verdadeira intenção do vice-presidente realmente a mosca azul pisou ele, compadre? Como é que você tá vendo essa briga aí? Gente, esse Olavo de Carvalho, dá-me paciência, não vou nem perder meu tempo falando desse picareta sem vergonha, salafrário, desse Olavo de Carvalho, astrólogo. Não fala assim do Olavo de Carvalho, vamos falar do Mourão. O Olavo de Carvalho é o cara que assim, eu discordo de você, Olavo. E aí ele vem com a metralhadora, você é um isso e aquilo outro. Então, mas e o Mourão? Nosso assunto é o Mourão. E o Mourão? Independente de ser Mourão, qualquer pessoa da base do governo que faça qualquer crítica ao governo é destituído da sua moral, do seu... é feito um verdadeiro trabalho de antipropaganda, né, de destruição moral dessa pessoa. O governo tem que saber conviver com as críticas, inclusive com as críticas internas, né, da própria base, dos próprios aliados. Né? Então eu vejo assim que temos o blogueiro lá, o youtuber lá, o Nando Moura, né, que fez uma crítica ao Aras ter sido indicado para PGE e virou a nova esquerda, virou isentão. Né? Ou seja, os aliados do presidente têm que saber conviver com as críticas, sim. Né? E não alijar as críticas internas, né? Como fez com a Peppa Pig lá. A Joyce aquela doida? Isso. A maluca? Ela era aliada de primeira grandeza do presidente. Bastou fazer uma crítica que foi destituída. Mas me permita aqui agora a minha observação. Eu realmente tenho acompanhado a questão do general Mourão e nessas questões que ele é contra as observações do próprio presidente em alguns aspectos. Eu só penso o seguinte: você é vice-presidente, você vestiu a camisa, você caminha junto com a pessoa, as críticas são positivas, mas as críticas têm que ser feitas, no meu entender, no caso de um vice-presidente da República, junto ao presidente, junto ao Bolsonaro, e não da forma como o Mourão vem realizando. Realmente, a minha observação, ao contrário da sua, é que realmente ele está fazendo um papel que poderia, independente da opinião do Olavo de Carvalho, essa opinião agora é minha, que poderia ser interpretado sim, que ele foi picado pela mosca azul e que o interesse dele realmente é ocupar a cadeira. Você disse muito bem, né, Marcelo? Quem que está lá como vice que não quer chegar à presidência?
Mas eu acho que é uma... E ele se torna presidente interino toda vez que o presidente viaja. Pois é, mas aí é os tais negócios. Aí ele aproveita esse fato para poder realmente tá fazendo aí o seu papel de eu sou bom, eu quero conviver bem com todo mundo, portanto, gente, preste atenção em mim, eu sou o cara. Não é um cara, não. Ele tem lá seus defeitos também. Agora você acha... Os militares, na época do regime militar, cometeram muitas falhas, cometeram muitos erros, e um dos piores erros dele foi ter fechado aos olhos do que estava acontecendo no Brasil. Agora você acha que um militar, um general como Mourão, vai começar a fazer um discurso mais à esquerda para tomar o lugar do presidente? Ele teria que fazer, ele como militar e como co-eleito junto ao presidente pela direita, ele tinha que se posicionar como uma nova direita, uma direita mais militar, né? Menos até radical, porque eu até acredito que pegar os descontentes, né, os isentões, que eles chamam de nova esquerda. Né, você citou. Mas sem aliar à esquerda, como assim um militar eleito pela direita vai se aliar à esquerda? Isso é neura do Olavo. Pois é, mas veja bem, essa questão de aliança é questão de pensamento. Você pega, por exemplo, a Joyce Hasselmann aí, que realmente, no meu entender, ela traiu sim. Ela quer ocupar o lugarzinho dela. Ela antes chamava o Bolsonaro de meu papai e agora está querendo que o papai morra, se exploda. Então, existe aí Mas ela teve as razões dela que ela foi difamada, foi alijada do grupo pelos filhos, né? Os próprios... Pega todo mundo que está saindo do grupo, né? A Joyce, o Witzel lá do Rio, o Dória, o Alexandre Frota, que é outro babaca. O vício do Rio, você já sabe qual é a intenção dele, ele quer chegar lá em cima todos também. Eles têm esse discurso de que os filhos do Bolsonaro são o principal entrave do próprio presidente. Né? Eles formam ali uma bolha. Em alguns momentos, Marcelo, eu posso até concordar que o Ciro Bolsonaro às vezes sai um pouquinho da linha, não pensa muito, não raciocina muito bem nas coisas que fala. Se acham príncipes. Mas eles são filhos do rei, né? E de certa forma o pai também tem que defender o filho. E eu vejo. Um grupo, é como se fosse uma família. Mas é uma família, a família que está no poder, e a gente tem que entender o seguinte: quem está no poder é eles, e se a esquerda quer que o Brasil desenvolva, que o Brasil cresça, ela tem que esperar chegar a próxima eleição para ver se ela vai ser aprovada novamente, né, para poder voltar ao cargo. Coisa que eu particularmente não acredito. Ou se criar uma nova direita, que é o que estão fazendo, né? A Joyce, o próprio pessoal do MBL, que tem feito várias críticas também ao governo, né? Uma direita mais liberal, mais associada aos ideais aí do Partido Novo, por exemplo. Né, não querem se tornar a esquerda, porque a esquerda já né, teve 16 anos aí no poder e não gerou os resultados esperados. Nem podem virar a folha tanto assim, né? Como assim? Fomos eleitos pela direita, mas agora vamos virar de esquerda. Mas a direita não é homogênea. Você tem aí uma direita conservadora, que é o grupo do Bolsonaro, militarizada, mas há também uma direita liberal, uma direita civil liberal, né, encabeçada pelo MBL, pelo Novo, pelos dissidentes de quem apoiou o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tinha muitos direitistas liberais apoiando o Bolsonaro, porque ou era o Bolsonaro ou era a esquerda. Então a direita liberal preferiu se aliar à direita conservadora para eleger o Bolsonaro. E é óbvio que agora no segundo ano de mandato, né, acredito eu que foi até muito antes do esperado, né, antes da hora, né, não fez nem um ano de governo Bolsonaro e a direita liberal já saiu da base. Mas aí que está o detalhe, né? Mas aprovaram as reformas, aprovaram a Previdência, aprovaram desoneração trabalhista. Na verdade, a Mosca Azul está picando essa turma toda, até a Joyce Hasselmann quis se lançar presidente da República. Que categoria ou que competência que ela teria? O PSL, o presidente do PSL, né, o Bolsonaro teve que sair do partido, montar um outro partido para ele. Não, né? Tem essa rusga, né? Sim, foi o partido que elegeu o Bolsonaro ou foi o Bolsonaro que ajudou o partido? Mas aí nós temos que lembrar aquele fato lá dos laranjas do PSL e das colocações do próprio presidente, que gostaria muito que tivesse uma transparência que não houve, e nós dois sabemos muito bem o que aconteceu com essa verba do Laranjal que começou aqui em Minas Gerais e se espalhou pelo Brasil. O presidente não tinha uma liga com o PSL, né? A verdade é essa. Ele, às vésperas da inscrição, né, da formalização da candidatura, ele não tinha nem partido. Né? O PSL foi um partido de última hora, um partido nanico.
Um partido que ele não tinha história nenhuma com o presidente. Então foi o presidente que fez o partido. Claro. O PSL inchou de uma hora para outra. Foi um crescimento não sustentável, né? O partido não se sustentou. Segunda maior bancada do Congresso Nacional e, logicamente, uma segunda bancada que quer se impor também. Então nós temos que colocar um pouquinho de pimenta também nos olhos dessa turma de aproveitador aí. Um ajudou o outro, mas a gente não sabe em que percentual quem ajudou mais quem. Na verdade, foi uma onda, né, Marcelo? Na verdade, foi uma onda, todo mundo entrou nela e agora cada um está sendo picada pela mosca azul. Eu vejo o general Mourão como, não poderia dizer assim, a palavra traidor é muito forte, né? Mas eu vejo ele como alguém um pouco meio desacertado com o presidente e visando algum objetivo lá na frente. Infelizmente, essa é uma realidade e a gente tem que ficar de olho agora, logicamente, aí nas próximas ações do vice-presidente. Mas o Mourão citar o Maduro, não vejo problema nenhum no seguinte sentido. O Bolsonaro tá de amores com o presidente da China, né? E vem falar que a China é capitalista. Né? Então, se o presidente da República faz parceria e elogia uma república, né? Um país não é capitalista, a China é fascista, e você sabe muito bem disso. E comunista. É comunista, é um comunismo, é um fascismo, mas comunismo disfarçado de fascismo. Mas é o comunista que é o maior parceiro comercial do Brasil. É o segundo maior parceiro. Primeiro é os Estados Unidos. Mas que compra nossas commodities todas. Compra. E nós recompramos tudo a preço de rebentar. O Brasil tem que mudar muita coisa, né, Marcelo? Agora Cuba nós não temos relações comerciais nenhuma com Cuba mais. Mas ele recebeu o pessoal lá e o teor da reunião não foi falado, então isso deixou uma pulga atrás da orelha, não só do professor Olavo de Carvalho, mas como de todos que estão acompanhando esse fato aí. Eu sei que você também gostaria de saber que assunto foi tratado com Cuba, né? Ninguém fala, ninguém sabe. Né? Será que alguém vai mandar lá uma caixinha de charuto cubano para os generais? Que merda que tá dando essa Cuba deve ter mandado a conta, né? Dos 13 anos. Nós mandamos. Ou aquele posto. Chegou a conta. Posto, como é que chama aquele porto lá que foi construído? Porto Marialba, sei lá, Marialda. É um porto que foi construído lá em Cuba. Vamos jogar no Google aqui, o Google vai nos dizer. O porto que foi construído lá em Cuba, que no caso não pagaram o empréstimo, estão dando cano igual a Venezuela. Então tomara que essa visita aí que nós tivemos... Porto de Mariel. Tomara que essa visita que nós tivemos aí, né, logicamente, desses embaixadores cubanos tenha sido, nós viemos aqui para tratar como pagar o débito. Tô vendo aqui, Cuba dá calote de 2,3 bilhões ao BNDES. Pois é, isso que eu acabei de falar aqui agora. Esse calote aí tem que ser justificado de alguma maneira, e não é só Cuba não, Venezuela também deu calote, e nós temos aí uma conta pesada para pagar. Mas vamos mudar de assunto, vamos mudar de pauta, vamos para a última pauta de hoje, Marcelo. Nós vamos falar da pauta internacional. Greta Thunberg e sua agenda globalista. A parte desse texto que eu li é de Rafael Madaloso, que possui formação jurídica na PUC do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, Marcelo: a exploração de uma adolescente histérica, Greta Thunberg, como arma de intimidação de chefe de Estado, não revela apenas uma mera imprudência por parte da ONU, tampouco apenas o abuso das técnicas do marketing. Revela, para além disso, a mentalidade sociopática da elite global, a mendacidade pérfica daqueles que não hesitam em recorrer a todos os artifícios ardis que possam fortalecer a implantação da sua agenda. Mesmo se todas as afirmações e reivindicações da Greta procedessem, mesmo se todo o seu desrespeito for plenamente justificável, mesmo se o mundo estivesse de fato a caminho de um apocalipse ambiental, ainda assim não haveria justificativa nenhuma para uma pirralha com problemas mentais encabeçasse o movimento de conscientização promovido pela ONU. No mínimo, esse movimento deveria ser encabeçado por cientistas renomados, possuidores de amplas evidências, pesquisas bem fundamentadas e dados minuciosamente alencados que poderia demonstrar de forma apodídica e eminência do fim do mundo. Olha, Marcelo, tá aí uma agenda globalista utilizando-se de uma pessoa que a gente sabe, de certa forma, ela tem alguns problemas mentais realmente e usa-se a imagem dela. Como é que você vê essa historinha aí, Marcelo? Na verdade, me parece que ela é autista, né? Mas o autismo ele é um espectro muito amplo, a gente não tem como saber o grau de autismo que ela tem. Claro. Né? Mas como ela conversa bem, gesticula bem e tal, ela deve ser um autismo moderado, né? Que não a impede de se comunicar e de se relacionar com o mundo, de certa forma. Foi eleita, né, a personalidade do ano pela revista Time. Interessante, esse mês. Mas eu acredito que ela é o famoso boi de piranha, né? Foi pega para Cristo
né, estão aproveitando de uma criança de 16 anos, né, e ela está aproveitando o momento de fama dela. E tá, né, e os pais, que adolescente, né, de 16 anos que não gosta de ter os holofotes, né, de se sentir pertencente a um grupo, de se sentir importante. A gente, quando é adolescente, a gente acha que vai mudar o mundo, né? Mudar tudo. Imagine um adolescente que está tendo a oportunidade de ser holofote, discursar na ONU não é para qualquer um. Começa por aí. Até porque nós já tivemos nego aí que não era coisa nenhuma e discursou na ONU, né? Então, ela está vivendo o momento dela de fama e estão aproveitando, acho que tanto a esquerda quanto a direita, né, ambos os lados aí da discussão estão se aproveitando da imagem dela. Mas eu acho que o fato dela ter sido eleita aí. Ela tem um discurso superficial, discurso vazio. Nem ela que escreve o próprio discurso. O discurso dela é montado. Poxa, eu vou fazer greve da escola porque estão matando o planeta. Desculpa pra faltar de aula. Vai estudar, menino. Pra faltar de aula e dizer que o efeito estufa é provocado pelo ser humano é dizer que um formigueiro vai destruir, vai afundar Sete Lagoas. Tem esse lado científico também que tem que ser analisado. Né? Eu discordo de você. Posso botar pimenta no seu olho? Vai lá, ué. Assim, tem cientistas que são contra, mas tem muitos cientistas a favor. É um consenso científico, inclusive, que a humanidade está prolongando, está acelerando o processo de aquecimento global. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões de carros, milhares de aeronaves que são as que mais poluem. Né, não tem como não associar a ação humana ao aquecimento, mas isso acho que é uma outra discussão, né? Se existe ou não. O que a gente está discutindo aqui é que tem uma menina de 16 anos que não é especialista no assunto e está falando em nome de quem poderia realmente estar contribuindo cientificamente para o debate, que são os cientistas, né? Que é quem estuda o aquecimento global. Mas a mídia precisa de heróis, né? Tem a jornada do herói. Precisamos de gente que chama atenção pela euforia, pela emoção, pelo discurso. E ela tem um discurso, apesar de vazio, não científico, que eu acho que depõe contra quem realmente está pesquisando o assunto. Né? Quem realmente pesquisa o assunto não tem que se sentir representado por ela, não. Nunca, né? Mas acontece Mas ela tem um discurso que motiva, que inspira. Motiva as pessoas da idade dela. Exato, de certa forma, motiva aqueles que têm essa agenda globalista, porque por trás, e aí vai ser uma outra discussão no outro programa, por trás dessa agenda globalista sobre a questão do nosso clima na Terra, existem muitos interesses e você sabe que os interesses são gerais. Quem lembra aí de Martin Luther King com I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho, com Gandhi, né? Os grandes oradores mundiais, né? John Lennon, e vê essa menina aí e pensa, poxa, que ponto que a gente chegou. Nós chegamos, né? Aliás, você falou bem, né? Que ponto nós chegamos, né? Então, assim, ela tá fazendo, na minha opinião, embora ela atinja os adolescentes que veem nela uma inspiração para tentar salvar o planeta, que é um discurso bonito, mas é um discurso que independe de ideologia política. Quem não quer salvar o planeta? Quem não quer ver o planeta bem? Quem não quer... Mas não é bem assim, não. Todo mundo de qualquer nos olhos que você colocou em mim vai ficar para uma próxima discussão depois, né? Porque realmente eu concordo em certos aspectos que o homem tem uma certa influência no clima. Ele influencia, logicamente ele influencia, mas ele não é o principal fator de transformar a questão climática do planeta Terra. Nós tivemos aí pelo período das eras passadas a mudança climática em diversos momentos, a era do gelo, nós tivemos aí diversas mudanças climáticas e a humanidade não tinha 7 bilhões de habitantes. Então tem que ser analisado, como você mesmo disse, eu repito, e foi falado aqui no texto do rapaz, é uma discussão que tem que ser a nível científico, né? Particularmente nós podemos especular, mas colocado aí essa pobre coitadinha dessa menina no contexto, nós sabemos que ela está sendo usada e que, por sua vez, sabem que usam ela para poder influenciar outra juventude. A mera garota propaganda do discurso. É o cuidado, né, Marcelo, que tem que ter. Marcelo, nós estamos aí já no final do nosso programa. Mas já, passou rápido. Semana que vem nós vamos gravar mais um Pimenta nos Olhos e, logicamente, contando aí com a participação de todos vocês, talvez já jogando ao vivo. Então, e com convidados, quem sabe? Com um convidado para fazer um comentário. Vamos lá. Marcelo, Pimenta nos Olhos hoje foi nos olhos de muita gente. Qual que ardeu mais, na sua opinião, aí nessa jogada de hoje, hein? Vamos ser democráticos? Vamos botar a pimenta nos
11 vereadores que não prestam contas dos seus mandatos na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Então a pimenta vai pra essa galera aí que já não vem aí de conta. 2 anos aí sem prestar contas. Mas quem sabe agora nesse último quadrimestre agora eles resolvam acordar, porque as eleições estão aí, né? Quem não deve... Não arde, treme. Não arde nos olhos. Exatamente. Não arde nos olhos. Um abraço aí a você, Marcelo, compadre Marcelo. Pode despedir, compadre Marcelo. Obrigado, Marcelo Maran. Obrigado a todo mundo que ouviu aí nosso primeiro programa piloto, né? Pimenta nos Olhos, aqui na primeira linha Web Rádio. E até semana que vem. Já aproveitando para desejar um Feliz Natal. Nós temos um programa antes do Natal, não temos? Temos um programa antes do Natal. E é nesse programa que a gente vai dar a última pimentada nossa. Abra os olhos bem abertos aí, gente, porque vem pimenta. Vou botar uma pimentinha no olho do Papai Noel semana que vem. Ih, rapaz, tá certo. Um forte abraço a todos vocês. Continue aí sintonizado conosco no Primeira Linha Web Rádio. Semana que vem temos mais Pimenta nos Olhos. Acompanhem, dê o seu like, compartilhem. Fique com Deus, que graças a Ele a vida continua. Tchau, tchau. E vamos em frente, né? Eu sempre digo isso, que o Brasil precisa da gente. Mas agora precisa de um cara de pimenta e nós vai colocar. Tchau, tchau.